Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Jairo, instrutor credenciado pelo Detran. Também trabalho como diretor de ensino na autoescola. E estamos hoje focados em treinamento para habilitados, pessoas com medo, dificuldades, traumas, né, fobias em questão da direção no trânsito. Infelizmente, há uma quantidade de pessoas muito grande que tem esse tipo de problemas, né? E eu quero aqui, por meio desse vídeo, dizer que há sim uma grande possibilidade da pessoa voltar a dirigir, né? Voltar a atuar no trânsito novamente, independente do que aconteceu, independente da circunstância, independente daquilo que levou ela a ter medo de dirigir. É porque tem várias questões e aspectos a ser analisado, né? Um primeiro deles é a questão psicológica, depois vem a questão do medo, né? Aquela fobia que termina tornando-se uma fobia, depois traumas e etc. E a princípio eu quero dizer que todos, sim, existe possibilidade de dirigir, né? Quando a pessoa, né, com todo o sacrifício, vai até a autoescola, junta ali o seu dinheirinho, vai até a autoescola, prepara ali o seu dinheiro, né? Dá entrada na carta, e o sonho dessa pessoa é tirar sua carta, né? Após estar com a CNH na mão, comprar o seu carro, dirigir no trânsito, estar, né? Envolvido aí na necessidade do dia a dia, mas dirigindo. Esse eu acredito que é o sonho de todo mundo. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui abordar, que você tem condições realmente de dirigir, apesar do medo, apesar da fobia, apesar de traumas e etc., é a questão psicológica. Porque antes de tirar a carta, você foi até um médico, você fez lá o seu exame médico, depois você fez seu exame psicotécnico. Após ter feito esses exames, você foi aprovado e daí em diante deu entrada aí no processo da CNH, né? Então, se você passou no processo de exames médico, psicotécnico, é o primeiro ponto que eu quero dizer que você, apesar de qualquer outra coisa, situação que aconteceu, ou um medo excessivo, te dá a condição de que você realmente pode sim tornar-se um motorista com confiança e com a boa dirigibilidade na via pública, tá bom? E assim, na verdade a gente trabalha bastante, tem muitas pessoas que realmente nos procuram, né? Eu já trabalho há 12 anos nesse ramo. E eu quero dizer para você que o fato da pessoa ter medo não é algo anormal, porque o medo é algo normal. Todo mundo sente medo naquilo que não tem uma confiança, naquilo que não está preparado, né? Então a primeira coisa é vir é vir a questão do medo, esse sentimento de algo vai dar errado, né? Então tem vários aspectos aí a ser analisado para que você venha a ter uma dirigibilidade mais confiável na via pública. E eu venho aqui por meio deste vídeo, a gente vai, né? Estamos aqui montando este canal. Eu tenho certeza aí que eu vou dar bastante diretrizes aqui em questão do medo, fobia, traumas, como fazer, como que você vai trabalhar isso para voltar a dirigir, além de um treinamento prático com um instrutor credenciado, um instrutor que tem uma didática diferenciada para trabalhar a questão do medo, né? A questão do medo, questão da fobia, para você poder dirigir. Porque para algumas pessoas que tiram carta é fácil, você pega o seu carro, né? Às vezes fala, não, pega o carro, vai para a via pública, vai dirigir, sai assim mesmo, logo você se adapta. Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que a questão do medo é uma insegurança. Se você tem alguma segurança, alguma coisa está ainda, né, precisando ser trabalhado para que você execute, porque a vida é uma só, né? E na via você não está sozinho. Na via você está acompanhado de outras pessoas, é carro, é ônibus, é caminhão, é pedestre, né? Então tem que prestar atenção, o trânsito se faz só com carros, o trânsito se faz com ciclistas, motoqueiros, pedestre, então isso forma o trânsito. E se a pessoa não estiver preparada, confiante, ela não vai conseguir executar, então isso é perigoso. Algumas pessoas fizeram isso e disseram que se deu bem. Outras, né, a maioria
não se dá bem. Só que não é recomendável você pegar o seu carro e sair aí achando que vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum e você vai logo se adaptar. Se você tem um problema psicológico, medo, trauma, coisa desse tipo, é melhor você procurar um profissional da área, alguém que realmente entende, né, da questão ali do trabalho, de executar, de ensinar essa prática aí, né, com mais facilidade, ou até mesmo com uma didática diferente, porque tem pessoas que a gente consegue resolver conversando, mostrando algumas coisas, tem outros que na verdade tem que ir para o treino mesmo, tem outros que procuram até psicólogos, né, para fazer um tratamento, né, em questão da fobia, do medo, ou questão do trauma, né, e depois volta a treinar. Então precisa ser avaliado. Geralmente quando a gente vai executar esse trabalho, eu trabalho nesse ramo, eu primeiro faço uma aula de avaliação com o aluno, né? O que é essa aula de avaliação? Essa aula é onde eu, na verdade, vou analisar quais são as condições, o que levaram esse aluno, os fatos que levaram esse aluno a ter o medo da via pública, né? Tem uns que, olha, eu peguei o carro a primeira vez, eu bati, eu arranhei. Outros, eu pensei que ia atropelar uma pessoa e não deu tempo, tive que desviar, bati no motoqueiro. Então tem uma série de fatores que acompanham esse tipo de situação. Outros, na verdade, saiu da autoescola com a sua CNH na mão e não conseguiu executar ali uma dirigibilidade legal, porque na autoescola, eu entendo, eu trabalhei, sou diretor de autoescola, diretor de ensino, eu sei como funciona. A autoescola, você faz ali, trabalha ali a questão do início, primeira, segunda marcha, fica ali até 10 por hora, 20, 30 no máximo, pegando algumas vias sem movimento de carro, sem movimento de pedestre, treinando mais o seu para no final, o exame final, fazer seu exame final, que é a baliza, depois fazer o percurso. Isso quando você passa, aí vem a questão, agora você está com a CNH na sua mão. E agora? E o trânsito do dia a dia, aquele trânsito mais intenso, aquela velocidade mais agressiva, a terceira marcha, a quarta marcha, a quinta marcha, isso para o aluno que saiu da autoescola, isso é uma complicação mesmo, né? Então, dirigir à noite, dirigir à chuva, dirigir na chuva, tem outros que pensam, ali é o rodanel, rodovia, isso para ele, né, se torna uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque na verdade a autoescola, ela não treina isso, né? A autoescola ela te habilita para que você tenha habilitação para no dia a dia você treinar. E muitas das vezes, a maioria das vezes, pessoal, de 0 a 100%, 85% tem que fazer depois um treinamento. A pessoa não tem confiança para sair ali, né, dirigindo a torta direita, porque tem medo, tem dificuldade de algumas marchas. Alguns conseguem sair dali já, né, com bom direcionamento, né, pegou todo o procedimento e consegue desenvolver uma direção legal sem precisar de um treinamento, mas a maioria precisa sim de um treinamento. Então, é diferente, né? Então, o treinamento habilitado é para esse tipo de pessoas que tem medo, que tem traumas, tem dificuldade. E eu vim aqui me colocar, né, como um instrutor credenciado pelo Detran. Quero dizer para você que há possibilidade, sim, de voltar a dirigir, independente do que aconteceu. Hoje nós temos aí uma didática diferenciada, temos tudo aí um programa para trabalhar com o aluno e a gente, né, consegue resolver sim esse tipo de problema, tá bom? Porque a questão do medo, como eu já falei para você, é uma questão a ser trabalhado. Se alguma desconfiança, alguma insegurança ainda existe. Né? A questão da fobia, quando o medo, né, ele já está mais intenso, né? Torna aquele algo homofóbico. Você entra dentro do carro, dá vontade de chorar, a ansiedade chega, já trava. Tem pessoas que têm até náusea, né? Outras dá dor de barriga, outras pessoas começa a chorar dentro do carro. E tem a questão do trauma, que a pessoa não consegue de jeito nenhum, né, entrar dentro, né? Entra dentro do carro, mas ali para tudo, trava a mente, a pessoa não consegue raciocinar, a pessoa não consegue fazer nenhum tipo de movimento, porque o que vem na mente é o que aconteceu ali, né, quando ela tentou dirigir. Então é assim, a gente trabalha passo a passo, né, então é preciso ser feito aí uma avaliação. Então eu venho por meio deste vídeo, tá? A gente está montando esse canal, peço que você dê o seu like, nos ajuda, que aqui vai ter várias dicas psicológicas, até de alguns psiquiatras, né, que tem pessoas que trabalham na questão do medo, da fobia, dos traumas. Vamos trazer bastante indicações aqui, excelente, que vai servir aí
para você como lição e para você ter uma dirigibilidade aí na via pública, tá bom? Então, é assim, a questão do treinamento, ele é feito uma avaliação, né? É feito uma avaliação e depois de feito essa avaliação, aí a gente consegue identificar aonde está o problema. É a mesma coisa de você quando está doente e vai ao médico. Se você chegar no médico e falar assim, doutor, eu quero um remédio para tal, ele vai dizer assim, olha, eu preciso te avaliar, eu preciso ver o que você está acontecendo, para ver os sintomas, né, te ouvir, para poder identificar o remédio certo. Na questão do treinamento, é a mesma coisa. O aluno liga, eu queria contratar 10 aulas, mas o que aconteceu? Então eu procuro conversar, eu procuro me atentar pelo o que levou para o fato que levou aquele aluno a ter aquela dificuldade, né, aquele medo, para depois nós iniciarmos aí um treinamento. Alguns a gente consegue com mínimas aulas, outro médio, outras muitas aulas, isso aí é relativo. Não dá para falar assim quantas aulas eu vou resolver o seu problema. Mas uma coisa eu te garanto, eu resolvo o seu problema de medo, fobia, traumas, independente aonde for, e se volta assim dirigir na via pública, volta a dirigir no trânsito, sair na subida sem deixar o carro voltar para trás, você consegue resolver tudo isso aí, tá bom? Então, estamos aí, eu quero pedir para você, nos ajude nesse canal, dê o like, ouve que a partir de agora teremos, né, todos os dias vamos ter aí vídeos de treinamento, vídeo o que é a fobia, o que é o medo, o que é o trauma, o que fazer aí para você superar essas dificuldades, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e com certeza vai dar certo. Obrigado.